Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? É um privilégio retornarmos aqui aos estúdios da TV Jaguari. Deus nos dá este privilégio tão especial de estarmos mais uma vez aqui para o programa Conexão com Jesus. Este é o último programa deste ano de 2012 e para nós é um privilégio estarmos aqui para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Conosco na técnica está o Fegadoli, que bondosamente cuida para que este programa chegue bem até você. E queremos externar uma gratidão especial à TV Jaguari por mais este tempo que bondosamente nos concede este horário para estudarmos esse livro aqui, a Palavra de Deus. Eu quero passar a você os endereços das nossas igrejas. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. Em Cosmópolis estamos em 4 endereços. O primeiro deles é na rua Antônio Perucci, 216, na Vila Nova. Estamos também na Cidade Alta, na rua Luiz Vaz de Camões, 369. Estamos no Parque Ester, na rua Ponciano Tonucci, 258. No Laranjeiras, estamos na rua Camilo Stuck, número 96. Em Paulínia, nós estamos na Rua dos Estados, 352, na Vila Presidente Médici. No João Aranha, estamos na Rua Saturnino de Brito, número 578, no bairro João Aranha. E no Cooperlotes, estamos na rua de número 6. Agora chama-se Rua Viviane Cristina Clemente Teles, 236. E você e sua família são nossos convidados especiais. Os nossos cultos ocorrem sempre aos sábados pela manhã, começando às 9 horas, aos domingos às 20 horas e às quartas-feiras o culto de oração às 20 horas também. Você e sua família são convidados para estarem conosco. Hoje, dentro da série que temos estudado com você,
É a série Ouvindo a Voz de Deus. É um guia de estudo da Bíblia. Nós vamos estudar sobre o tema Como identificar a igreja verdadeira. Muito se fala de igrejas, muito se fala de placas, de crenças, de dogmas. Muito se fala de religiosidade. Mas eu quero convidar você, meu prezado amigo, a juntos buscarmos a Deus e buscarmos em Deus o ensino para sermos bons cristãos, semelhantes a Jesus, que observemos os mandamentos de Deus e marchemos pela graça de Deus, orientados pelo Deus Espírito Santo, cientes que o sangue de Jesus nos lava, cientes que os anjos de Deus estão ao nosso lado, possamos marchar felizes para o céu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Teu santo livro e humildemente pedimos que o Deus Espírito Santo nos fale em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, a Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes divisões de religiões no mundo. Dentre estas divisões está o cristianismo. E dentro do cristianismo existem aproximadamente 35 mil grupos. Como distinguir? Vamos à Bíblia. João capítulo 7, verso 17. Primeiro texto do livro sagrado que eu quero convidar você a estudar, como temos já estudado em tantas outras vezes aqui. É um texto que traz uma recomendação para mim e para você. E a recomendação é a seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se queremos entender a vontade de Deus, a doutrina é essa aqui, é a palavra de Deus. E este livro é chamado, na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, este livro é chamado de uma forma muito especial. Este livro chama a igreja por um nome especial, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja precisa estar fundamentada nesse livro. Esta é a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a discutirmos nesta tarde algumas colunas da palavra de Deus. Colunas que a igreja precisa estar fundamentada. E eu quero convidar você a ir ao livro de Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Como sempre fazemos aqui, o único livro que estudamos é a Bíblia. E vamos ver a resposta na Bíblia. Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. E o texto bíblico diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Querido amigo e querido irmão, independente da igreja que você frequenta ou da fé que você professa, você crê em Deus, que Deus é o nosso Criador. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E você crê que nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. E a Bíblia diz que esta igreja precisa estar fundamentada em fundamentos sólidos, que são chamados aqui fundamentos dos apóstolos e fundamento dos profetas. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Isso é tranquilo. O fundamento dos profetas é o Antigo Testamento, também é tranquilo. E Jesus é o centro da Bíblia, é a pedra principal, é a pedra angular. Se a igreja não está fundamentada sobre a Bíblia, fique longe, é falsa. Mas a Bíblia vai mais além. Tem uma segunda coluna. Atos, capítulo 16, verso 30.
E nós vamos ver algumas colunas aqui. Atos 16:30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? É o carcereiro, quando Paulo e Silas foram açoitados, e ele agora recebeu o evangelho. E o verso 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A igreja verdadeira ensina que a salvação é somente através de Jesus, meu querido amigo. Esta é a segunda coluna. A salvação não é através de pessoas comuns, de pessoas que se arvoram no direito de reger a vida dos outros. Não, de jeito nenhum. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por nada. Mas há uma terceira coluna. Evangelho de São João, capítulo 14, versos de 1 a 3. E olha o que o texto bíblico fala. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A terceira coluna da igreja verdadeira é o ensino da volta de Jesus. Jesus vai voltar com milhares de anjos. A Bíblia diz que todo olho verá. Os mortos ressuscitarão, e nós já estudamos isso aqui. Reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade também. Então veja, quantas verdades. Mas tem uma quarta coluna. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a igreja diz ser verdadeira, mas não guarda os 10 mandamentos, como Deus orientou em Êxodo capítulo 20, fique longe, é falsa, prezado amigo. Esta igreja não ensina a verdade completa. Foi Jesus quem disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não brinque com as coisas de Deus. E tem mais. Apocalipse 12, verso 17 diz que a igreja verdadeira, ela é alvo dos ataques de Satanás. E olha que coisa linda, irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Prezado amigo, testemunho de Jesus, junto com os mandamentos de Deus. Esta é a quinta coluna dessa igreja. E Apocalipse 19, o verso de número 10, traz a verdade. Você pode conferir na tua Bíblia, na Bíblia que você tem à mão. E o texto bíblico diz que o testemunho de Jesus é a parte final, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Prezado amigo, esta seria uma característica da igreja verdadeira, a igreja do último tempo. O espírito de profecia foi manifesto na igreja adventista do 7º dia. Uma igreja que tem todas essas colunas. Uma igreja que, de forma tranquila, observa tudo que a Bíblia ensina no ensino dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Nós cremos que a salvação é única e tão somente através de Jesus Cristo. Nós pregamos que Jesus vai voltar. Queridos, e nós ensinamos que os mandamentos de Deus estão em vigor e temos o espírito de profecia. A vida e obra de Ellen G. White testemunhou claramente que ela foi uma conselheira orientada por Deus para conduzir esta igreja nos caminhos da palavra de Deus. Os escritos do Espírito de Profecia são orientações que Deus deu para que a Bíblia fosse um pouco mais clara. É uma luz menor guiando para esta luz maior. E eu quero dizer a você, meu prezado e querido amigo, vale a pena seguirmos as orientações de Deus. Vale a pena confiarmos em Deus. Mas não para por aí.
A igreja verdadeira possui mais uma coluna, ela possui 8 colunas. Nós vamos chegar agora à 6ª coluna, está em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Talvez você que já conheça e tem intimidade com Deus e conhece o livro de Deus, você vai saber tranquilamente do que eu estou falando. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, é sinal. Quando você observa o Santo Sábado, você está aceitando o sinal de Deus sobre você. O Santo Sábado é o único dos mandamentos que diz que Deus é o Criador. Nós fomos criados por Deus, nós somos de Deus. E o livro de Isaías, capítulo 58, verso 13, diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. O Santo Sábado, amigo, é a marca de que Deus criou você, de que Deus me criou. Aqueles que pisam o Santo Sábado estão indiretamente dizendo que Deus não é o Criador deles, porque é o único mandamento na Bíblia que diz que Deus é quem nos criou. Foi Deus quem nos criou. Mas há uma 7ª coluna, e a 7ª coluna é a mensagem que chama a atenção para falarmos de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Em Mateus 24, verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A igreja verdadeira precisa pregar, meu querido amigo, meu prezado amigo, prezado irmão, precisa pregar este evangelho, precisa pregar que Jesus vai voltar, que o Deus Criador um dia vai enviar Jesus para nos buscar, e nós temos que nos preparar. Toda a igreja que diz ser verdadeira, mas não ensina a volta de Jesus, fique longe, é falsa. Apocalipse 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. O evangelho de Deus tem que ser pregado a todos, e então Jesus vai voltar. Não são apenas estas 7, tem uma última coluna, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. A igreja verdadeira chama atenção para algo que tem sido esquecido. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja verdadeira ensina o cuidado do corpo, ensina que precisamos cuidar dos princípios de saúde. E no capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Os princípios de saúde estão descritos lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, quando Deus deu ali a orientação sobre os alimentos. E quando houve permissão de Deus para que comessem alimento cárneo, Deus deu as instruções em Levítico capítulo 11, dos animais que podem ser comidos e que não podem, dos puros e impuros. E nós já estudamos isso aqui também. E a igreja adventista do 7º dia prega isso claramente, como a Bíblia ensina. Mas Deus faz um apelo. Qual é o apelo de Deus a seus filhos sinceros que participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Olha lá. Apocalipse 18, verso 4.
Estamos marchando para a parte final do nosso estudo de hoje. É o último estudo deste ano. E diz assim: ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aprendeu a verdade, sai fora do grupo religioso que não ensina a verdade. É Deus quem está falando. Sai dela. Tem mais. João capítulo 10, verso 16. Olha que coisa tremenda. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Deus tem pessoas santas, boas, honestas e sinceras em todas as igrejas. E Deus está atraindo para Ele mesmo pessoas que ainda nem creem em Deus. Quanto mais você que já tem um pouco do conhecimento de Deus, mas procure a igreja que ensina toda a verdade, que mantém as 8 colunas da verdade bíblica. E o último texto é o texto de Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. É o último texto do nosso último estudo do ano de 2012. Se Deus quiser, o ano que vem vamos estar novamente aqui. Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos amigos, é Deus quem está chamando. Não ande muito atrás de milagres, de prosperidade, de gritarias. Não ande atrás dessas coisas aí não. Ande atrás da Bíblia, a palavra de Deus. Procure orientação na Bíblia, porque Deus quer salvar você. As nossas igrejas, vou repetir os endereços aqui para Cosmópolis e Paulínia, igrejas que eu sou o pastor, mas talvez você tenha uma igreja adventista perto da tua casa, vá lá. Cosmópolis, Rua Antônio Perucci 216, Vila Nova, Rua Luiz Vaz de Camões 369, Cidade Alta, Rua Ponciano Tonucci 258, Parque Ester. No Laranjeiras, Rua Camilo Stuck 96. Em Paulínia, Rua dos Estados 352, na Vila Presidente Médici. No João Aranha, Rua Saturnino de Brito 578. E no Copperlotes, na antiga Rua 6, agora chama-se Rua Viviane Cristina Clemente Teles, 236, no Copperlotes. Essas últimas são em Paulínia. Vá a uma igreja adventista do sétimo dia próxima à tua casa. E sirva a Deus. Seja fiel a Deus nas colunas que Deus te chamou. E eu quero, antes da oração final, recapitular com você. Fundamentada sobre o Antigo Testamento, o fundamento dos profetas, e o Novo, o fundamento dos apóstolos, assim é a igreja verdadeira. Salvação só pela graça, só pela fé em Cristo Jesus, a segunda coluna. A terceira, o ensino da volta de Jesus. A quarta, o ensino da observância dos mandamentos de Deus. A quinta, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. A sexta, o santo sábado precisa ser observado, é a marca, é o selo de Deus. A sétima, a pregação do evangelho a todo mundo. E a oitava, cuidar da saúde como a Bíblia orienta. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, ó grande Pai, por mais este estudo da palavra de Deus. Que pela tua graça o Senhor possa abençoar este amigo, amiga e a sua família também. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os teus bons e santos anjos também. Abençoe aqui a TV Jaguari, abençoe o Fega, que bondosamente tem nos ajudado. A TV Jaguari. Pensou em presentes, pensou na Casa da Bíblia. E o Senhor tem nos guardado todo o tempo de viagens para estarmos juntos aqui e aqui também para estudarmos o teu santo livro. Que pessoas sejam abençoadas e se preparem para o céu, ó Deus. Oramos agradecidos
confiados que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os teus santos e bons anjos estarão conosco, porque oramos em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, e o fazemos humildemente, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.